Um hacker invadiu todas as lojas de uma plataforma de e-commerce. Hoje a gente vai reagir a um vídeo do Snooks. Vamos ver como que ele fez isso. Ele mostra tudo aqui, todos os detalhes, as vulnerabilidades que ele explorou. Vamos lá. Aoba, de boa? Meu nome é De boa. Snils e hoje eu vou te falar como eu tomei controle de um site de e-commerce inteiro, juntando 4 vulnerabilidades e como você pode se defender delas. Antes de Bora lá. começar, vale lembrar que todo o conteúdo disponível dentro desse vídeo serve para fins educacionais. Não utilize esse conhecimento para o mal e bom vídeo. Enfim, certo dia eu decidi dar uma olhada em um site que apareceu como um anúncio para mim enquanto eu rodava o Reels do Instagram. O slogan do site era basicamente Build Your Own E-Commerce for Free. Eu achei interessante e decidi testar. Ao entrar no site, eu me deparei com alguns exemplos de lojas que eu poderia criar. Era algo básico, E-commerce com apenas maneirinho as até. camisas e os produtos que você gostaria de expor no seu próprio site. Porém, ele cumpria o requisito de fazer o seu próprio e-commerce de graça. Ciente de que o site era bem famoso e que muitas pessoas já tinham feito suas lojas dentro dele, eu decidi fazer um pentest básico, dar uma analisada rápida, só para verificar se eu encontrava alguma falha como um XSS ou um BAC, Broke Access Control. Dando uma análise Boa. rápida, eu notei que o site oferecia subdomínios para as lojas criadas. Por exemplo, eu queria criar uma loja com o nome Snooze, eu receberia um subdomínio com o nome snooze.ecommerce.com. Sabendo disso, eu resolvi enumerar os subdomínios daquele site com a minha própria ferramenta de enumeração de subdomínios disponível no GitHub. Ao Demais. enumerar, eu NLS Recon. descobri Ele junta ali ó, sobre Finder, Find Domain, Asset Finder, numeração passiva. Deve rodar também algum brute force DNS. Top demais. mais de 300 subdomínios, sendo cada um uma loja de alguma pessoa aleatória. Como sempre, eu peguei um subdomínio aleatório para testar e já dentro desse subdomínio eu decidi interceptar as requests com o Burp Switch. O que seria o Burp Switch, você me pergunta? O Burp Switch é basicamente um proxy que intercepta e captura todas as requests feitas de um site. Por exemplo, se eu entrar no Instagram agora, o Instagram faz essas requests para poder demonstrar o conteúdo da página. Dito isso, eu ativei a função de interceptar todas as requests e comecei a analisar cada uma de forma mais calma. De início, eu já notei algo de estranho na aplicação, pois ela fazia suas requests para um servidor externo. Por exemplo, é como se o Discord estivesse fazendo request para o servidor do Google Imagens para receber o seu conteúdo. Até que eu me deparei com uma request meio suspeita. Ela basicamente tinha É, o JavaScript ali fazendo uma request para API, mas sendo uma request autenticada, tudo bonitinho, não teria problema. Pessoal, foi meu WhatsApp aqui, tá? Não foi o WhatsApp de vocês, fiquem tranquilos. Mas vamos ver, vamos seguir com o vídeo aqui. um identificador de usuário no seu caminho. Isso muitas vezes cria um alerta na mente do hacker, já que um identificador de usuário exposto em uma request pública assim, geralmente não significa coisa boa, já que é algo muito comum em uma vulnerabilidade chamada IDOR, Insecure Direct Object References. O que seria um IDOR? Explicando de forma básica, é uma vulnerabilidade que permite a um atacante acessar, modificar e excluir dados de outros usuários, apenas alterando os identificadores em URLs, requisições ou parâmetros. Isso acontece quando uma aplicação não valida corretamente as permissões do usuário antes de fornecer acesso a determinado recurso. É importante que Isso aí. Como o próprio nome já diz, Insecure Direct Object Reference. A aplicação simplesmente faz uma referência ao objeto no banco sem fazer nenhuma validação. Então, se você alterar esse identificador, né, essa referência ali, o ID desse objeto, você conseguiria acessar esse outro objeto, dependendo do endpoint, modificar esse outro objeto. Aí isso se aplica a infinitos contextos, né? você tenha entendido essa explicação, pois vamos retorná-la mais tarde. Ao analisar a resposta dessa tal request suspeita, eu observei que ela retornava um ID de identificação da loja e do Um ID usuário na qual sequencial, criou né? ela. Isso despertou um alerta em mim, já que o ID era sequencial. Porém, até o Ou seja, dá momento, para isso não enumerar. Você era consegue, com um scriptzinho, fuzzing, enumerar todos os IDs ali. Na verdade, você consegue já ter uma noção direta quando final, como é sequencial, né, o ID vai aumentando.
Quando finalizar os IDs, você sabe que tudo para baixo são usuários. Então, você tem todos os IDs de todos os usuários da aplicação. É preocupante, já que não tinha nenhuma forma de eu exploitar ou tirar qualquer proveito dessa informação. Eu resolvi analisar as outras requests, porém dessa vez as requests feitas para dentro do próprio domínio da plataforma de e-commerce. Foi quando eu encontrei essa request aqui. Beleza, o base 64 ali como path parameter. É o next, né? JS. Okay. Parâmetro Será que ele está aconte.json listando me todas chamou a as atenção, contas? pois eu não havia criado Vou ver o nenhuma retorno. conta nesse site ainda. Foi quando eu resolvi olhar a resposta. E você consegue notar alguma coisa? Ó, WhatsApp. Beleza, e-mail vazando também. Coisa Não, boa, hein? eu vou te dar uma ajuda. Não percebeu ainda? Bem, esse endpoint estava basicamente revelando informações que não devia, E tá no como o Vercel nome também. completo do dono da loja, seu e-mail de cadastro, número de WhatsApp, mesmo que não esteja disponível no site, e o seu ID de usuário. A partir daqui, virou questão de ética e honra procurar falhas nesse site, pois eu sabia que eu poderia exploitar esses IDs e essas. Ok, legal, mas tem que tomar um cuidado. Pessoal, se você está fuçando o site, encontrou um negócio estranho ali, uma possível vulnerabilidade, tem duas opções. Nesse momento, já relatar esse cenário suspeito para a empresa, para evitar problema, ou fuçar mais. E aí você corre o risco, pô, você está testando, fuçando um sistema que você não tem permissão para testar, então isso poderia te gerar algum problema se a empresa não gostar. É óbvio que, pô, se você está ali como um hacker ético, tentando identificar uma falha para reportar, você tá, pô, legal, você é o cara bonzinho. Porém, se a empresa não gostar disso, ela vai conseguir te ferrar de qualquer forma, porque você está realizando um teste que você não tem permissão. Se bem que nesse contexto aqui, existe o argumento de, pô, eu estou criando meu e-commerce ali na plataforma, então minimamente eu tenho que ter uma noção se é seguro ou não. Então esse argumento já valeria para tentar mitigar um possível processo ou algo nesse sentido. Mas tome um cuidado com isso, não sai fuçando aplicações que você não tem permissão, porque pode parecer que não, mas pode te gerar um problema bem chato. Vamos lá. Informações, e elas estavam apenas ali, aguardando alguém para explorá-las. E vai por mim, você prefere que seja alguém com boas intenções do que um black hat. Em um vídeo futuro. Com certeza, com certeza. Sendo alguém com boas intenções, legal demais. Mesmo sendo com boas intenções, a empresa lá pode agir de uma forma, se ela não gostar de alguma forma e tentar ferrar essa pessoa. Então, enfim, não tem o que fazer, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa mesmo. Eu pretendo explicar a diferença de um black hat, um grey hat e um white hat. Enfim, voltando ao assunto do vídeo, eu decidi criar uma conta. Mas algo que está melhorando no Brasil. As empresas estão começando a ter uma visão mais aberta quanto a esse tipo de coisa, reportes externos de vulnerabilidades, as empresas estão querendo abrir programas de bug bounty, então isso é algo que está melhorando. Na loja no qual eu estava analisando. Vale ressaltar que todas as vulnerabilidades que estiverem incluídas nessa loja estariam incluídas em todas as outras lojas, já que todas fazem parte do mesmo domínio. Após criar e logar na conta, eu observei outra request sendo feita para aquele servidor Customer Profile, externo. passando um ID lá embaixo, ela sem nenhuma... Ah, tá passando aqui a autenticação, né? tinha o meu ID de usuário e a resposta me trazia as minhas informações. Se a aplicação não estiver validando com um token de sessão, a IDOR, na certa, a gente conseguiria extrair ali as informações de outros users. Inclusive, a API está retornando a hash da senha do usuário na resposta. Que loucura! CPF, WhatsApp, que doideira isso aqui, hein, cara? Pessoais, lembra que eu te pedi para memorizar sobre o IDOR? Então, aqui ele entra em ação. Eu resolvi alterar o meu Então, ID isso aí mesmo. de 197.748 para 197.747. Sim, como era de esperado, eu consegui extrair todas as informações pessoais de outro usuário, além da sua Poderia ter rasurado a hash da senha em Snooks. hash de senha, no qual poderia ser descriptografada com brute force de hash. Além disso, como Tá. no qual O poderia processo ser de hashing, descriptografada com brute force. ele é unilateral, ou seja, se você tem uma informação, você faz o hashing dessa informação, você vai ter um resultado, que vai ser a hash, porém você não consegue, através da hash, voltar nesse texto, nesse dado. Por que isso acontece? Se eu falar para você que
eu tenho dois números aqui, e a soma desses dois números dá 10. Vamos supor que 10, eu estou passando por um algoritmo de hash em duas informações, um algoritmo simples que só vai somar dois números, e o resultado, a hash, vai ser ali o resultado dessa soma, nesse caso 10. A partir do número 10, você consegue chegar nesses dois valores que eu utilizei para gerar essa hash? Não, porque eu posso utilizar 5 mais 5, posso fazer 8 mais 2, 9 mais 1 e por aí vai. Ou seja, existem várias possibilidades. Então isso num algoritmo complexo acaba tornando o processo reverso de hash impossível, inviável matematicamente, computacionalmente. E a partir desse funcionamento também que acontecem os problemas de colisão de hash, ou seja, informações completamente diferentes que levam até a mesma hash. Obviamente, num algoritmo realmente complexo, a probabilidade de colisão de hash é mínima. Mesmo assim, existe essa possibilidade. Então, o processo de força bruta é basicamente você pegar uma word list ou tentar todas as possibilidades e até você, passando por esse algoritmo de hashing, até você chegar naquela hash final compatível com a hash que você tinha. Então, no caso aqui, ele vai pegar um word list, pegaria uma word list, iria testando ali cada senha, né, possível. E no momento que ele identificasse que a hash daquela senha que ele está testando é igual ao do usuário, beleza, ele descobriu a senha. De hash. Além disso, como todas as requests estavam sendo feitas para um servidor externo, eu poderia extrair informações pessoais de todos os usuários que criaram uma conta em um site que utiliza esse e-commerce. Com todas essas informações, eu criei um report e enviei para a Top empresa demais, responsável. reportou para a empresa. Após isso, eu resolvi criar a minha própria loja dentro da plataforma de e-commerce. Recebi o meu subdomínio chamado news.ecommerce.com e decidi dar uma olhada na dashboard. Após isso, eu olhei a página de login para acessar o seu painel e vi a função de esquecer senha. Ao inserir o meu e-mail no local de esquecer senha e capturar a request utilizando então, se tiver mais um IDOR ali, tive a seguinte resposta. Account takeover. Ao analisá-la, eu percebi que o token para resetar a senha estava sendo exposto na própria resposta. Cara, eu já vi isso aqui em aplicação real, legítima, de empresa, dentro de vários pentests, tá? Isso aqui é algo que acontece muito. resposta. Isso é inacreditável, né? Para confirmar, eu abri o meu e-mail, olhei o URL e sim, o token estava sendo exposto. Essa vulnerabilidade é majoritariamente conhecida como Password Reset Token Leakage, já que o token estava sendo exposto na resposta, ou também como Insecure Password Reset Implementation. Ao acessar o link de resetar a senha e preenchendo todos os campos necessários, ele te retornava essa request aqui. Change, beleza. Ele faz a request para um servidor externo, né? Porém, sem autenticação, né? Não passa nem o token, nem nada. Então, possivelmente não, né? Se ele está passando essa request, isso aqui vai ser validado. Se o cara alterar o ID, ele consegue alterar a senha, as informações das contas de outros usuários simplesmente mudando o ID. E como é um ID sequencial, torna tudo mais fácil ainda. Algo de estranho? Não? Então, o token utilizado para resetar a senha, ele não servia como autenticação, e sim como identificação. No que isso influencia, você me pergunta? É simples, com o ID, o nome e o e-mail de outro usuário, eu poderia facilmente alterar a sua senha. E você me pergunta, mas News, como eu vou conseguir todos esses dados? Simples. Você lembra do IDOR que eu citei bem no início, onde ele deixava exposto as informações do dono da loja? Então, essas informações estão lá. Para confirmar minha teoria, eu peguei aquelas informações, alterei na request e recebi um OK como resposta. Ainda incrédulo do que eu havia acabado de descobrir, eu decidi tentar logar na loja. E consegui, de uma forma tão simples assim. Eu havia obtido acesso à conta de um usuário sem que ele fosse alertado ou nem que clicasse em algum local. Top demais. Isso aqui, cara, é muito legal para a gente ver o contexto de attack chains, né? Às vezes, juntando várias vulnerabilidades, você chega num impacto, num cenário de ataque bem mais crítico. Então, ele juntou ali a exposição de informação, o IDOR, com esse cenário do reset de senha e conseguiu um account takeover. Top demais. No artigo publicado pela InfoSec Write-Up, onde eu falo sobre essa vulnerabilidade, eu decidi chamá-la de Tem um artigo ali top que ele fez. Account Takeover. Enfim, esse vídeo todo foi um lembrete para você, dev, que faz a aplicação sem segurança nenhuma
pensando que nenhum hacker vai dar uma olhada só porque você é uma empresa pequena. Em algum momento a tua empresa vai crescer e os hackers vão estar lá. Inclusive, todo esse chain de vulnerabilidades e exploits que eu utilizei poderia ser totalmente minado se você só utilizasse algum tipo de autenticação ou não utilizasse o famoso ID sequencial. Tem que implementar os dois cenários aqui, tá? Implementar o controle de acesso. Então, toda requisição, a aplicação vai verificar se a seção que está tentando fazer aquela ação realmente tem permissão para aquilo. E também os IDs serem UIDs, né? IDs não enumeráveis. Então, mesmo que não tenha verificação nenhuma ali, o cara não conseguiria chegar nos IDs dos usuários para realizar os ataques. Mas óbvio que o correto é implementar a validação nas requests. E todo esse cenário também de uso de UIDs resolve um monte de outros problemas, né? Então é o melhor cenário mesmo. Isso é uma praga. Ele vai condenar a sua aplicação mais cedo ou mais tarde. Além disso, não passe coisas no front-end. Você é um garoto muito inteligente para estar fazendo isso. Fechou, top demais aí, vídeo do Snooks. Pessoal, se você quer se tornar um hacker, quer realmente se tornar um profissional, um pentester certificado na SolidOne com uma única assinatura, mesmo que você não saiba nada agora, você se torna esse cara. São dezenas de cursos, laboratórios práticos, 2 campeonatos de hacking por ano, valendo R$30 mil. Nos planos de 3 anos, a gente está com a promoção de Black November. No plano de 3 anos, você concorre ao notebook em Alienware. Tá? A gente está com descontos em todos os planos também. Então, essa é a sua chance de garantir assinatura com desconto. Vai só até dia 30 de novembro, então corre lá, tá acabando. Se você quer tornar a sua empresa segura, seu sistema realmente seguro, faça um pentest com a Guards. Tá? Aqui a gente vai, de fato, realizar um pentest para identificar todas as vulnerabilidades e mudar completamente a segurança da sua empresa. Então é isso aí, até a próxima, falou!